Todos passam por vários momentos de luto ao decorrer da vida, porque o luto não é só pela morte de um ente querido, e sim por términos de relacionamento, perda de um emprego, término de uma certa fase da vida, de um período, enfim, são vários términos, vários encerramentos que todos temos ao longo da nossa vida. E o luto, ele é um período mais intenso, mais depressivo, onde a pessoa sente muito daquele vazio de algo que não existe mais. Aí vem a saudade, as boas lembranças, o choro, aquela angústia, aquela dor terrível no peito, que às vezes é uma dor física, tristeza muito intensa. Então é uma mistura de sentimentos, às vezes a culpa entre outros sentimentos. Então, todas essas emoções, elas precisam ser elaboradas, o luto precisa ser elaborado. E cada pessoa tem o seu tempo para vivenciar esse processo. É importante que o luto ele não seja negado. Tem o período em que a pessoa nega o que ela está sentindo, mas com o tempo isso acaba resultando em emoções muito mais conflituosas, porque a pessoa vai arrastando aquela dor. Muitos ficam encarcerados a essa dor uma vida toda. Então tem pessoas que nunca conseguiram elaborar o seu luto e precisamos ter consciência disso para que a elaboração seja feita. E mesmo estando consciente que é um processo natural, ainda vai um tempo. Cada pessoa tem o seu tempo para lidar com a dor. Então tem pessoas que vão sofrer por um luto cerca de 6 meses, 1 ano, de forma mais intensa, outras mais, outras menos, depende. Depende do vínculo que se tinha, depende de muitos fatores, mas é preciso lidar com isso. E às vezes os sintomas, eles são tão intensos que as pessoas recorrem muito ao uso de medicamentos. E o médico, é claro, vai receitar o medicamento para conter um pouco o sintoma. Mas é importante ressaltar que o remédio ele não vai fazer todo esse processo, porque os sintomas eles podem serem reduzidos, porém a dor continuará a existir. Então é importante realmente olhar para isso. Então tem pessoas que se expressam melhor pela escrita, outras pela fala, né? O ideal é que tenha um espaço neutro para isso, para que a pessoa também consiga chorar a sua dor, consiga falar sobre os seus sentimentos, sem julgamentos. Infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir o outro. Às vezes não precisa falar nada para uma pessoa enlutada, mas precisa ouvir, permitir que a pessoa tenha aquele espaço e aquele choro. Então, geralmente, esse ambiente ideal vai ser um ambiente terapêutico de fato. Mas, quem sabe ouvir, quem tem esse olhar, que aprendeu a ter esse olhar, porque muitas vezes não aprendemos a ouvir as pessoas, pode sim ser um apoio. Quando 2 pessoas estão enlutadas pelo mesmo motivo, elas podem ser o apoio uma da outra, se ouvirem, se abraçarem, chorarem a sua dor. Cada uma ter o seu lugar de fala, sem o julgamento, e também sem aquela ideia de que não se pode chorar. As pessoas ainda têm a ilusão de que isso é sinal de força, que a pessoa tem que ser forte para mostrar essa força para o outro. Muitas vezes isso intensifica o problema, porque quando a outra pessoa vê que você está demonstrando os seus sentimentos, isso colabora muito mais para que ela também expresse os seus sentimentos, e às vezes vai ser um momento de choro, de colocar para fora a dor e seguir em frente, porque a gente não vai conseguir conter a emoção do outro. E é importante sim ter esse espaço de colocar para fora mesmo. O luto, você precisa atravessá-lo com consciência da sua dor.
E não tem atalhos para o luto. É algo que a gente precisa vivenciar. É uma dor que precisa ser vivenciada, sem atalhos. E, de novo, cada um tem o seu processo, a sua forma de lidar com o luto, mas é importante que isso ocorra de forma saudável. Então, ter consciência que é normal sentir essa dor, saber lidar com as emoções, reconhecer as emoções e expressá-las, para que você vá seguindo a vida, lidando com a dor, aprendendo muitas vezes a conviver com a dor, mas seguindo em frente. Então vai ter um momento de choro e é natural, e no início é mais recorrente, e vai ter um momento de começar a colocar a energia em outras coisas da vida, em outras atividades, e seguindo aos pouquinhos, e talvez tendo que conviver com a dor por muito tempo, dependendo da circunstância. O que eu vejo hoje em dia, principalmente na clínica, é que as pessoas querem pressa para viver a dor, para passar pela dor. Então, às vezes, uma pessoa chega enlutada no consultório, sofrendo, é claro, mas já querendo que aquela dor se acabe logo. E aí você vai verificar quanto tempo a pessoa está passando por um luto. Às vezes são 30 dias, 60 dias, 90 dias, e às vezes uma pessoa, às vezes é a morte de alguém próximo, às vezes é alguém que a pessoa viveu 40, 50 anos da vida, Então, assim, não tem como a gente correr, não tem como apressar esse processo, porque às vezes são 40 anos contra 40 dias. Então, assim, a conta não fecha. É claro que precisa de mais tempo, e claro que a dor, às vezes, ela toma conta, mas a gente precisa aprender a conviver com a dor, lidar com a dor, porque não tem atalhos, é um sofrimento, faz parte, e a gente precisa seguir em frente aos pouquinhos, mas entendendo que aquela dor, aquela angústia vai acompanhar por um tempo. Então, é um assunto que às vezes as pessoas têm muitas dificuldades também de encarar, porque às vezes a pessoa nem tem consciência que está passando por um luto, porque, como eu falei no início do vídeo, o luto é vivenciado em vários momentos da nossa vida por várias coisas que se acabam, por vários motivos. Então, quando se tem consciência, é mais fácil, entre aspas, mas com consciência você consegue lidar melhor com as tuas emoções e aos pouquinhos ir expressando. Então essa é uma forma saudável de lidar. Espero ter ajudado caso você esteja passando por algum tipo de luto. E lembre-se, se acolher é muito importante nesse momento. Expressar a dor, se permitir chorar, se permitir viver essa dor é o caminho mais saudável para que você vá seguindo em frente aos pouquinhos, gradativamente. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.